Um lugar onde não existam problemas. Você acredita que existe um lugar assim, Totó? Deve haver. Um lugar onde não se chega de barco ou de trem. E é longe, bem longe. Atrás da lua. Além do arco-íris. É inegável que o status de clássico, repetidamente atribuído ao longa O Mágico de Oz, de 1934, é justo e merecido. Sua qualidade se reflete tanto no roteiro, uma adaptação do romance de L. Frank Baum, quanto nas atuações, com destaque para o trabalho de Judy Garland, como a jovem Dorothy. E ainda nos efeitos práticos, extremamente surpreendentes para sua época. Uma história que, em sua produção, passou por diversos obstáculos e até mudanças de direção, assinada ao final por Victor Fleming, mas que, sem sombra de dúvidas, encanta tanto as crianças, público-alvo do filme, quanto os adultos, em especial aqueles apaixonados pelo cinema e pela fantasia que acompanham o Mágico de Oz durante cada um de seus 100 minutos de duração. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos embarcar nessa aventura temporal e fascinante do mágico, caricato e deslumbrante mundo de Oz. Dorothy é uma jovem garota que mora com seus tios em uma fazenda no Kansas. Sua rotina inclui conversas com os trabalhadores da fazenda e passeios com seu cachorrinho Totó. A garota é conhecida e adorada por quase todos na região, com exceção de uma vizinha em específico, que no primeiro ato do filme pode ser considerada como uma vilã. A tal vizinha, uma desalmada que odeia cachorros, resolve entrar na justiça, acredite se quiser, para que Totó seja expulso da região apenas porque o pobre cachorrinho teria mordido. É interessante observar que muitas pessoas que convivem com Dorothy na fazenda, de alguma forma, fazem parte do que a garota é. No momento em que a moça cogita levar seu cãozinho embora, é como se, em seu subconsciente, aquela mulher fosse uma bruxa, o que literalmente acontece à frente, na Terra de Oz, sendo a mesma atriz interpretando a bruxa má, a vilã no primeiro ato e também no resto do filme. Enquanto a vizinha está levando o cachorro embora, o bichinho consegue fugir e volta para Dorothy, que decide também fugir, junto de Totó, para que ninguém o capturasse novamente. Depois de encontrar um charlatão no caminho, ela decide voltar, pois sua tia, supostamente, estaria doente. No caminho de volta, começa uma terrível tempestade, seguida de um tornado de proporções gigantescas. Inclusive, essa é uma das cenas mais marcantes do filme, pelo menos nesse primeiro ato. As limitações da época deixam o resultado final ainda mais impressionante. Vacas voadoras, casas voadoras, tempestades, tudo feito de maneira impecável e sem os efeitos digitais que tanto ocupam as telas hoje em dia. Às vezes, quando assistimos a um filme antigo, esquecemos o quão difícil era gravar naquela época, sem computadores e com orçamentos tão inferiores aos padrões atuais. A casa da família sai voando e cai em Oz. Até esse ponto, o filme é todo em preto e branco. A partir do momento em que Dorothy entra no mundo de Oz, as cores nos transportam junto da garota àquele mundo de sonhos e fantasias, todo colorido e teatral. Tudo fantástico, com músicas cativantes, anões dançarinos, bruxas boas e bruxas más. As cores trazem uma inocência pura, com o perdão do pleonasmo, para um ambiente que antes era frio e conturbado, cheio de vizinhas malvadas que odeiam cachorros. Mas Dorothy precisa voltar para casa, e, de acordo com a bruxa boa, a única pessoa que pode ajudá-la é o Mágico de Oz. Mas a bruxa má estaria sempre a perseguindo, em busca de vingar a irmã, morta quando a casa de Dorothy caiu em cima dela. Assim, seguindo o caminho de tijolos amarelos, Dorothy parte em busca da cidade Esmeralda, onde, supostamente, encontrará o tal mágico. No caminho, 3 paradas. Primeiro, conhecemos o Espantalho, um ser todo desengonçado, feito de palha e desfalcado de cérebro. Depois, o Homem-Lata, um ser, feito de lata e desprovido de um coração. Por fim, o Leão, que em um primeiro momento aparece como essa criatura brigona e valente,
para depois se revelar como um covarde. Um cérebro, um coração, coragem e uma passagem de volta para Kansas. Esses eram os desejos dos amigos, os desejos que apenas o grande mágico de Oz poderia lhes conceder. Quando nossos heróis finalmente encontram a Cidade Esmeralda e conversam com o mágico de Oz, descobrimos que este apenas realizaria as vontades dos amigos se eles conseguissem a vassoura da Bruxa Má. A Cidade Esmeralda é outro espetáculo visual, e eu ainda nem mencionei a maquiagem do filme, que quase deixou um dos atores cegos, mas entregou tudo em cena. Dorothy e companhia partem em direção ao castelo da bruxa, mas sofrem uma emboscada e acabam capturados. No confronto final, o espantalho pega fogo e Dorothy joga água nele, que respinga na bruxa e a derrete, em uma cena memorável e muito bem feita, que também custou caro para a atriz. De volta à Cidade Esmeralda e com a vassoura em mãos para entregar, descobrimos que o Mágico de Oz não passa de uma farsa. Mas de alguma forma, ele consegue entregar uma boa mensagem e indiretamente os desejos dos protagonistas. O espantalho não precisava de um cérebro, sua inteligência foi bem utilizada em momentos pontuais no filme. O Homem de Lata não precisava de um coração, sua lealdade com os amigos supria essa falta. O Leão Covarde precisou lutar contra seus próprios medos durante boa parte do filme, e passou por tudo de maneira muito nobre. E Dorothy, bom, ela poderia voltar para sua casa a qualquer momento, afinal, tudo não passava de um grande e elaborado sonho. Mas um sonho capaz de ensinar a garota coisas que ela não aprenderia tão facilmente em nenhuma escola. De volta ao Kansas, em preto e branco, e na companhia de rostos conhecidos, Dorothy entendia sua lição. Sua aventura seria lembrada para sempre, tanto por ela quanto por nós, que acompanhamos de carona essa linda e atemporal história do infanto juvenil. Não há lugar como o lar. Você não precisa de muitos cliques para constatar que a produção de O Mágico de Oz passou por diversos perrengues. Desde o extremo calor no estúdio, até os acidentes sofridos por atores e o abuso, tanto físico quanto psicológico, que a atriz Judy Garland passou, com apenas 16 anos de idade. Além de lendas urbanas, como a famosa história de um suposto ato contra a própria vida gravado e exibido durante o filme. Não preciso dizer que isso não se passa de balela. O legado de O Mágico de Oz precisa ser contextualizado. Os problemas na gravação são inegáveis e não podemos ignorá-los, mas a magia e fantasia que nos foram proporcionados são exaltáveis. A transição do mundo real para a Terra fantasiosa é tão impressionante, principalmente pelos efeitos práticos incríveis durante o furacão e pela escolha de retratar Oz em cores e Kansas em preto e branco. Falando em efeitos práticos, destaco os momentos em que a Bruxa Boa aparece viajando por meio da bolha, além da bola de cristal da Bruxa Má e dos momentos do mágico na Cidade Esmeralda. Ainda tô tentando entender como que eles fizeram as cenas em que a Bruxa Má desaparece na fumaça, e também como ela derrete no final do filme, em um longínquo ano de 1939, com limitações tecnológicas consideráveis. Maquiagem impecável e atuações interessantes que, na minha opinião, se encontram em um momento de transição entre o cinema teatral e o cinema com atuações menos exageradas. Um baita filme que definitivamente vale a pena conferir atualmente. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.